Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Ellen. Boa noite, Carol. Boa Boa noite. noite. Hoje nosso programa está um pouquinho diferente, porque hoje teremos uma única apresentadora. Porque hoje eu vou entrevistar a nossa apresentadora, a Ellen Barca, e a nossa convidada, Carol Nanucci, essas mulheres que são potência. E finalizando o nosso programa especial do mês das mulheres. E vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre Vitória. Exatamente. A história de vitória de cada uma dessas mulheres. Então, aguenta o coração, porque eu acho que esse programa vai ser pura emoção. Muito bem, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bom? E aí, Carol, Ellen? Eu tô me sentindo estranha, assim, sabe? O papel tá trocado por aqui. Com essa troca de papel, eu sempre entrevistando, agora sendo entrevistada, ainda mais pela minha parceira, mas eu acho que o assunto ele é fantástico, gente. Hoje nós não estamos aqui para falar de tristeza, nós não estamos aqui para falar, ai, pobrezinha de mim, eu tive câncer, nossa, eu quase morri, gente. Não. A gente está aqui para falar, puxa vida, eu venci, assim como a minha amiga Carol, né, Carol? Claro. Exatamente, gente. Então, eu vou começar aqui com a Ellen, antes da gente falar sobre o câncer em si, porque a gente falou que é vitória. Sim. Né? Então, para a gente conhecer a vitória dessas meninas maravilhosas, agora eu quero saber um pouquinho. Ellen, todo mundo sabe que você é essa jornalista maravilhosa, potência, que esse vozeirão que encanta. Mas quem é a Ellen Barca? Olha, Kátia, eu sempre me defini como uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de viver. Sempre fui. Eu era tão alegre que os professores não me entendiam, sabia? Me mandavam para diretoria, suspensão. Nossa, De tão alegre que eu era. imagina a alegria dela na sala de aula. Ela era chama? presente. Como é que muito chama essas presente. crianças de hoje? O pessoal fala que elas são... que elas têm muita energia. Hiperatividade? Hiperatividade. Era isso o meu problema. E ninguém sabia identificar, né? Eu me lembro, inclusive, a minha primeira professora no prézinho foi Dona Terezinha. A Dona Terezinha foi a primeira vez que eu apanhei na escola. A professora me deu uma reguada na boca. Nossa, Isso eu com 7 anos. Aí na primeira série, Dona Conceição Bailão, também fui para a diretoria. Ela correu atrás de mim dentro da classe. Também não sei por quê. Absurdo, foi uma perseguição, sabe? Depois, na minha segunda série, foi a Dona Geni Ambrósio. Dona Geni Ambrósio também, nossa senhora. Era tudo eu, tudo era culpa minha. Até quando não era, era. Então, assim, eu paguei o preço por isso. Mas, assim, eu me defino como uma pessoa muito alegre, muito de bem com a vida. Por isso que me chocou tanto quando eu fiquei doente, né? Isso me trouxe um baque, me trouxe um choque muito grande. Como assim eu? Né? Tanto é que eu perguntava assim, Deus, por que eu? O que eu fiz de mal? E aí, a gente quando fala assim, ó, e Deus respondeu, né? Na verdade, assim, é na cabeça da gente, a gente já sabe a resposta. A gente já sabe. Então, quando eu perguntei, Deus, por que eu? Na minha cabeça veio a seguinte resposta. Por que não você, alecrim dourado? Né? Por quê? Deus, mas por que esse castigo? Ah, é? Então quer dizer que você acha que uma criança, quando nasce e ela tem câncer, ela não fez nada de errado? Quer dizer que você acha que eu estou castigando ela? Então, assim, essas respostas, elas foram me surgindo na cabeça como se alguém tivesse me dando essas respostas, mas eu acho que isso está lá dentro do meu íntimo, sabe? Então, assim, no fundo, todo mundo sabe. É que na hora que acontece, a gente não sabe como lidar, né, Carol? de verdade. A gente não sabe como lidar, como que eu vou reagir? O que eu tenho que fazer agora? Porque onde que eu via isso? Nas novelas. Não fazia parte, né? Eu via nas novelas, nos filmes. A prima da tia, da cunhada, do meu primo. Longe, era uma coisa longe, não era uma coisa aqui. Então eu não sabia como reagir. Tanto é que foi até engraçado. Hoje eu dou risada, né? Mas na hora eu não ri, não. Tanto que quando eu fui raspar a cabeça, que o cabelo começou a cair, né? Quando eu comecei a fazer a quimioterapia, começou a cair, eu passava a mão assim no cabelo. Você imagina o que é pegar esse cacho na mão assim e puxar? Nossa. E ele ficar todo assim na mão? De pentear o cabelo, eu passava a escova, mas assim, eu acho que eu quis experimentar tudo isso, né? Experimentei até essa dor.
Eu passava a escova no cabelo assim e saía aquele monte. Eu pegava nas 2 mãos assim meu cabelo. Eu olhava aquilo, mas eu chorava, mas eu chorava. Aí eu fico pensando, né? Gente, se você sabe que você está tomando um medicamento e o seu cabelo vai cair, por que você vai fazer isso com você? Mas eu acho que eu precisei passar por isso, sabe? Era Uhum. uma perda que eu não queria que fosse rápida, eu queria viver esse luto. Ai, gente, mas só por causa de cabelo? Não, não era só cabelo. Eu sempre bato nessa É o tecla. cabelo, é a autoestima, né? Autoestima, Isso, Carol, é cabelo é isso. tudo. É assim, era como eu me via. Era a imagem que eu tinha de mim que estava se desmanchando. E desmanchando junto com o cabelo, junto com os cílios, junto com os pelinhos da sobrancelha, junto com tudo. Eu fui ficando assim, sabe, pálida, eu fui perdendo as minhas feições, foi um negócio gritante. E aí o que me vinha na cabeça? Aquela novela, onde a filha da Helena raspou a Helena. cabeça. Aquela cena Aquela marcante. Camila. E aquela É. música, eu imaginava até aquela música na minha cabeça, né? E aí eu tive, acho que a grata satisfação, a felicidade, né? É estranho falar em satisfação, né? Quando tá falando desse assunto, mas eu tive a felicidade de ter encontrado na minha vida uma pessoa fantástica, que é a Priscila. A Priscila e o marido dela, Matheus, eles são cabeleireiros, né? Uhum. E aí, eles estão em Portugal, inclusive, né? Eu espero que É. eles possam assistir esse podcast e eles vão saber do que eu estou falando, né? Do que eu enfrentei. E eu fui na Priscila, eu frequentava a Priscila há mais de 20 anos, 30 anos. Falei, Priscila, eu vim aqui para cortar o cabelo, né? E eu não conseguia falar, vem cortar o cabelo, sim, bem curtinho, porque tá caindo, né? Aí o marido dela, o Matheus, falou assim, Ellen, você não precisa cortar curtinho, você tem que raspar. Nossa. Mas raspar, mas eu vou ficar muito feia. Calma, depois vai crescer de novo. Por quê? O que que vai acontecer, Ellen? O teu cabelo vai cair, vai ficar umas falhas. Então vai ficar lugar com cabelo, lugar sem cabelo. Aí que você vai se sentir pior. Então já vamos passar, já falar, então vai, passa 2. Não, Ellen, não é a 2. Tá bom, então passa 1. Não, Ellen, não é a 1. A 0? Ele falou assim, passa 0. Nossa. Menina do céu, aquilo, a hora que ela ia passando, ela cortou primeiro um pouco do meu cabelo e depois ele veio e foi. Só faltou a música de fundo. Porque do resto, parece que eu vivia aquela cena. Aí eu percebi que não era só uma cena, era triste mesmo. Porque aquilo ele estava levando embora coisas que eram minhas. Tava jogando tudo pro chão. Tava indo embora, meu cabelo tava indo embora, minha feição tava indo embora, minha imagem tava indo embora. E aí eu comecei a chorar, e aí a hora que eu olhei pra ele assim, ele falou assim, não fica assim não. Uhum. Começou a raspar. A cabeça dele também. Ah, nossa. Então assim, foi um momento único na minha vida. E aí eles se mostraram assim bem parceiros mesmo, entendeu? Eu levei na época uma peruca, e aí a Priscila colocou a peruca no meu cabelo. No meu cabelo, na minha cabeça. E aí eu fui embora pra casa e quando eu cheguei em casa, eu tirei a peruca, comecei a me olhar e eu não me reconhecia. Falei, meu Deus, essa daí não sou eu. Aí eu comecei a fazer, né, mais o tratamento tal, e aí eu vi que eu não era mesmo aquilo. Não era. Mas também não era aquele cabelo. Eu era alguém que estava ali dentro que precisava se redescobrir. Eu era alguém que estava ali dentro que precisava se encontrar de novo. E interessante é que em nenhum momento eu pensava assim, ó, nossa, eu preciso lutar porque senão eu vou morrer. Eu não me passava na cabeça a morte. Eu acho que a minha preocupação era tanta com o que eu estava sentindo, com as dores que eu estava sentindo, com tudo que estava acontecendo comigo, eu não pensava em morte. Eu falava assim, ó, não, eu estou numa luta contra a morte. Não, eu ficava assim, ai meu Deus, quimioterapia de novo, acaba com o meu estômago, vou ficar ruim, eu só queria ficar quietinha, num canto, encolhidinha. Você queria só que aquilo tudo passasse. Eu queria que passasse, eu queria que... E todo mundo falava, vai passar, mas aí eu batia na tecla. E enquanto isso? Enquanto não passa, como é que eu faço para lidar com tudo isso? Aí não teve jeito, tive que lidar. Tive que viver um dia de cada vez,
Eu tive que viver uma quimioterapia de cada vez, uma radioterapia de cada vez, eu tive que viver a cirurgia, eu tive que viver os pontos que eu tirei um a um, porque eu fiz aqueles pontos absorvíveis e Isso meu foi- organismo não absorveu. Isso foi câncer de mama, né? Foi câncer de mama. Você teve depressão? Depressão, não sei se eu cheguei a ter uma depressão, eu fiquei bastante triste. Triste. Né? Ficava assim, querendo ficar sozinha, mas nunca fiquei assim, sem vontade de tomar banho, sem vontade de ver as pessoas que eu amava. Por exemplo, minha mãe, minha filha, meu namorado que também raspou a cabeça, ficou carequinha junto comigo. Um amigo meu, o Henrique, ele foi na minha casa, na porta da minha casa, levou um aparelho de som, pegou um microfone e começou a cantar, fazer uma serenata lá fora. Ai, que lindo. Aí eu tive que correr lá, porque senão os vizinhos chamam a polícia. Meu Deus. Aí corri lá, e o Henrique Manzi, um beijo, Henrique, amo você. Ele também foi lá, ele tirou o boné e falou assim, ó, por você. Então, assim, foi muito legal do jeito que as pessoas me trataram, tal. E aí, eu não sei se aconteceu com você, Carol, mas as pessoas, geralmente, elas falam assim, não, é nessas horas que você sabe quem é seu amigo, quem não. Sim, Só que, eu não sei com você, mas eu eu não passei... penso assim. Então, é aí que eu ia te falar. Eu passei a entender desse jeito assim, Kátia. Muita gente, eu sinto que orou por mim, pediu por mim. Só que elas não sabiam o que falar pra mim. Elas não sabiam o que falar. difícil. Elas não sabiam o que dizer. Elas não sabiam o que fazer. Então, teve gente que eu encontrei depois e que falou assim, você me perdoa não ter ido te ver? Mas ela orou por você. Aham. Você me perdoa eu não ter feito nada? Você me perdoa eu não ter ligado, eu não ter mandado mensagem? Eu te amo, acredita nisso. Eu falei assim, eu acredito. Eu acredito nisso. Cada um dá aquilo que tem. Se as pessoas não tinham para dar, eu ia fazer o quê? Porque, sabe, Ellen, a gente sabe que o câncer ainda, mesmo nessa era, antigamente ainda era pior. Ela ainda é uma doença que o pessoal tem dedos para poder falar. Sim. Então, as pessoas às vezes não vão lá conversar com você, mas eu vou falar o quê para ela? Né? Porque ainda o pensamento é sobre uma sentença de morte. É pesado falar, mas é. Né? Porque Tanto é que eu vai estar tive com câncer várias agora. amigas que morreram. Tadinha. É a primeira coisa que vem na É o que cabeça. vem na cabeça. Até Sim. como você falou, eu não pensei em lutar porque eu não queria, porque você estava bem ocupada nas dores. Sim. Só que muito mais que isso, você estava acolhida com as pessoas certas. Eu falo assim, neste momento, não é que você vai ver quem são as pessoas, mas tem as pessoas que estão ali para ficar realmente do teu lado e as pessoas que vão te mandar energia. Não é verdade? Exatamente. Então, porque essas pessoas que estão ali não precisava falar nada. Seu namorado que cortou careca, o seu cabeleireiro já fala tudo. Você se sente acolhida, não foi isso? Exatamente. Porque não é fácil. Não é fácil para quem tem a doença, não é fácil para a família, não é fácil para os amigos, né? Porque é algo que a gente realmente passa por uma jornada. Eu falo a gente porque eu não passei pelo câncer, mas meu marido teve câncer. Então, para a pessoa que está do outro lado, também Sofre é tão também. difícil quanto. Porque realmente a gente não sabe o que falar. Tem que ter uma paciência. A gente trava. Eu sou aquela pessoa que fala assim, eu sempre tenho palavra para tudo. E neste momento eu não tinha palavra para meu marido. Eu só falava uma coisa, vai passar. É forte, né? Porque esse programa, quem não ia chorar, Então, não tem como. não tem como. Porque é algo que a gente passa, que como você falou, hoje você é uma outra mulher. Sim. E a gente tem que passar. E todo mundo que é envolvido muda. Porque é um luto. Sabe aquela coisa da reconstrução? Você não chegou a fazer químio, né? Não, graças a Deus já. não precisei. A Foi Carol outra história. Não chegou a fazer químio, mas quando a gente faz químio, a químio, ela tem a função de destruir as células do câncer. Só que ela destrói Tudo. tudo que você imaginar de célula. Então, você tem que renascer. Então, o que eu senti, Kátia? Eu senti que eu fui desmanchada. Eu desmanchei. E a impressão de desmanche era tão real que o cabelo caiu tudo, sabe? E aí eu emagreci, então caiu outras coisas também. É. Foi caindo. E eu me senti assim, eu desmanchei. E aí eu tinha que renascer de novo, eu tinha que me reconstruir. Quantas vezes nós desmanchamos na vida, e não só pelo câncer?
Nós nos desmanchamos quando acaba um amor. Nós vivemos vários lutos. Quando acaba um amor, Vários. quantas vezes eu achei que eu não ia sobreviver à falta de um amor e tô aqui. Só que eu me derreti, eu me desmanchei, depois tive que renascer. E eu experimentei isso fisicamente. E não foi só fisicamente, foi também emocionalmente. Ixi, emocional principalmente. O que me ajudou muito foi contar a história. Porque como eu me via muito feia, muito feia, muito feia, então o que que eu fiz? Eu comecei a me maquiar. Eu comecei a me maquiava, aí eu colocava peruca, aí eu comprava uma peruca loira, uma peruca morena, uma peruca laranja. Experimentou Eu comprei- vários tipos Eu de fui cabelo. experimentando, eu coloquei lenço, e aí eu comecei a gravar os vídeos. Foi onde eu tive a ideia, né? Eu tinha um canal já, né? E aí eu comecei a gravar os vídeos contando. E aí minha mãe não gostava. Minha mãe falava assim, ai, Ellen, para de ficar falando. Está doendo, é ruim, para de ficar falando. Uma amiga minha, Sandra Reis, eu falava assim, olha, gente, hoje eu quero falar sobre o meu câncer. Ela falava, ai, não fala do seu câncer, não, ele não é seu. Né? Ele não é seu, não fala isso não. E eu sentia essa necessidade, mas isso me ajudou bastante, falar a respeito disso. E mesmo porque outras pessoas também Com vinham certeza. conversar comigo. Conheci pessoas também que estavam passando pelo mesmo momento que eu, entendeu? E nesse grupo de pessoas, algumas com que eu convivia se foram. E outras estão aí até hoje, como a Lilian e a Patrícia, né, de Viradouro. Elas também tiveram na mesma época que eu, então nós temos fotos e vídeos carequinha, fotos e vídeo com cabelinho curtinho, fotos e vídeo com cabelinho chanelzinho e fotos e vídeo com cabelão grandão. Uhum. E a gente fez amizade, e a gente se uniu na dor e agora continua no amor. Que Isso é bom. bacana. E que história, gente. Começando aqui. Gente, olha a responsabilidade. Agora eu Não, vou... elas falaram isso de não querer chorar, porque eu falei assim, ela falou assim, a Carol, eu acho que eu vou chorar. Eu peguei e falei, eu nem choro mais, pra mim já isso é tão normal. Olha eu aqui. Sei. Não é. É que é forte, né? A gente tem a ver com muita coisa. Você vê a sua história. E quando a gente traz a nossa história, você fala, caramba, você vê lá atrás como você tá como Mas você o que tá me hoje. faz chorar não é a dor que eu senti, o que me faz chorar não é o câncer que eu tive, o que me faz chorar foi a reação das pessoas comigo. Então, Foi isso que me emocionou. Isso. Foi o fato do Matheus, foi o fato desse cabeleireiro, o Matheus Sua e a rede de Priscila. apoio. Cuidado Foi o das fato pessoas, né? do meu namorado, foi o fato do Henrique ter cortado o cabelo, ter raspado a cabeça, foi o fato da minha filha ir lá fazer sopa para mim, foi o fato da minha mãe ficar preocupada, foi o fato da minha neta olhar para mim e chorar. É isso que me emociona, né? É porque nessa hora você sente de verdade o quanto que essas pessoas ainda querem que você continue ali, porque para elas tinha aquela questão, e se ela for embora? E se eu perder minha Isso. mãe? E se eu perder minha namorada? E se eu perder A minha avó. a minha avó? E se eu perder minha amiga? Então eu senti que aquelas pessoas sentiam isso e não queriam e estavam ali para dizer isso para mim. Então assim, eu entendo todas as pessoas que não falaram comigo, que não disseram, que não se manifestaram, e eu entendo, não condeno, tá? Eu não sei se eu também não faria o mesmo, tá? Porque cada um age de um jeito, mas essas pessoas que agiram dessa forma fizeram toda a diferença Fez para a mim. diferença. É. Eu falo que o câncer e basicamente todas as doenças que machucam, que devastam, o mais importante para a cura, existem até muitos médicos que falam isso, é o apoio. É você saber que tem pessoas que estão lá e você luta inconscientemente. Mesmo você falando, não, você estava lutando, porque eu falei, eu não posso ir e deixar essas pessoas que estão fazendo de tudo por mim. Não é verdade? Exato. É mais ou menos isso. E realmente eu falo, é o que mais. Então você não tem que se afastar dessa pessoa, tem que acolher. Não é? E Verdade. agora, vamos conhecer um pouquinho da história, depois a gente volta aqui na Ellen, porque são duas aqui, eu tenho que ficar aqui, né? No É. paralelo. Conhecer um pouquinho sobre a Carol, né? A Carol, que é essa mulher que empodera outras mulheres, que nos deixa lindas sempre. Mais Eu lindas, sei, né, gente? A gente sempre fala, gente, olha ela aqui. É, os sabe quando a laços gente da fala no beleza. programa, olha, agradecimentos a Carol Nanucci, né? É, Então, pode falar. ela que faz nossos cabelos. Olha aqui, até caixa meu tem agora. Ó. Então, Ela que faz nossos cabelos, a nossa É. maquagem. e aí, se hoje ela é a Obrigada, nossa. viu, por tudo. Então, Ah, obrigada a vocês, gente. a nossa convidada, porque por mais que ela embeleza todo mundo, e eu sei que ela teve esse conflito até a Uhum. parte da autoimagem. São Sim. pessoas que a gente trouxe aqui né, as duas tiveram câncer, mas com situações diferentes. Né? Como a Ellen falou, a Carol, ela não precisou fazer a quimioterapia, mas não é porque o processo foi mais fácil.
não é, Carol? De verdade, gente. Nunca é fácil. Então, fala um pouquinho de quem é a Carol e todo esse processo seu referente, né, à sua A vitória. Carol. A Carol, gente. Fala assim, eu me vejo, em primeiro lugar, mãe leoa, entendeu? Mãe leoa, esposa e aquela que gosta de cuidar da mulherada. Porque, gente, o que falo, procurar eu é no salão, a minha paixão é ali, entendeu? E assim, eu gosto muito dessa parte de mexer com os cabelos, principalmente eu amo o meu cabelo também. Você deixa aqui que não vai dar pra ver, gente, mas olha aqui o tamanho desse cabelo. O cabelo Não, dela é tá na tudo muito cintura. preto aqui, né? É, tá tudo preto. Tudo aqui muito não dá pra preto. ver, mas ela tem o Vai cabelo na cintura. É verdade. E esse, até o cabelo foi uma das partes que eu acho que foi o maior baque na época que eu fiquei com esse problema. Porque antes de eu saber, primeiro a gente vai atrás do Dr. Google, né? Então, quando eu tive uma alteração no meu exame do Papa, a primeira coisa que eu fui procurar era sobre isso, que poderia causar, era isso e aquilo. E quando a gente teve a resposta do carcinoma in situ, mesmo que o doutor falando que seria um pré-câncer, porque estava, estágio inicial, é pequeno, mas a primeira coisa que veio, eu falei, putz, merda, o meu cabelo. A primeira coisa, porque eu sempre foi o meu xodó, o meu cabelo longo, preto. Aí, o que eu fiz? Tosei. Cortei curto. Porque, assim, eu falei, e se eu tiver que passar pelo que você passou? Pela quimioterapia? Eu falei, ia ser um baque muito grande. E porque é a minha autoestima, e eu falo que é de todas as mulheres, gente. O cabelo é tudo na vida da gente. Não por eu ser cabeleireira, mas é, sim. Nossa marca, né? É a nossa marca registrada. Então foi. Meu marido levou um susto, né? Porque chegou no véspera de ano de 2018 para 2019. Eu e minha mãe, né, trabalhamos junto no salão, nós atendemos todas as clientes e no final uma faz escova na outra para as vésperas de Natal e Ano Novo. Aí a hora que ela lavou o meu, eu falei, mãe, corta. Aí ela falou, ah, não, filha, eu tô cansada, vamos, semana que vem nós tira as pontinhas, porque normalmente era só as pontinhas, né, que eu gostava grande. Eu falei, não, mãe, corta de verdade. Ela, mas como assim? Eu falei, eu quero curto. Mas por quê? Eu falei, não, eu quero começar 2019, essa nova fase minha, com o cabelo curto. Não expliquei o porquê, só dentro de mim, na verdade, né, que eu tinha aquele. Você não tinha contato com a sua mãe? Não da parte do porquê que eu estava cortando, mas ela sabia de toda a situação. Mas assim, eu falava, o meu medo, né? Era e se eu começar a fazer químio, eu cair esses cabelos longos desse jeito? E se eu tiver que fazer? Apesar que não era ainda o caso. Mas foi o meu medo. Aí eu comecei a cortar curto. Então, a hora que meu marido chegou, ele olhou pra mim assim no salão e falou, eu não ando mais nada mesmo. E sempre falava, não amor, deixa grande, deixa grande. Eu cortei, fiquei um bom tempo com esse cabelo curtinho, parei de fazer progressiva, parei de pintar, deixei ele ali quietinho, com medo de acontecer alguma coisa, que graças a Deus não precisei chegar nisso. Você chegou a fazer cirurgia ou não? Fiz. Eu não aguento não perguntar, desculpa. Tá vendo, gente? A pessoa. Não, mas aqui é um bate-papo, eu não preciso só falar, vamos, é um bate-papo. Eu fiz aqui. uma pequena cirurgia que foi no colo do útero, né? Que eu tive. E fiz uma pequena cirurgia para tirar um pedaço, né? Porque assim, os médicos ainda falavam que iria ser ou margens livres, que é quando o que eles tirou tava tudo ali, não tinha mais nada, ou margens comprometidas, que é quando já tinha enraizado, já, né, estaria mais a fundo, aí teria que tomar outras medidas. Aí você já tinha 2 filhos já? Não, eu tinha Tinha um. Você tinha só Tinha menina? minha princesa só. Então você tava com aquela preocupação também, né? Olha, eu vou fazer a cirurgia, não vou poder ser mais mãe. Imagina, quando eu descobri, primeira coisa, quando nós chegamos em Barretos, primeira consulta, eu e meu marido fomos doutor, arranca tudo. Arranca tudo, que útero, essas coisas, só presta pra fazer filho e trazer doença. A gente já tem uma filha mesmo, não precisa, tá bom. Aí o doutor, não, calma, não é assim, né? Vou te explicar. E aí foi toda a conversa, mas por mim, não, tinha parado ali. Não era a nossa intenção. Antes era. Quando eu descobri, né, na verdade, era isso. Eu descobri esse problema porque em 2017, eu e meu marido decidimos que iríamos aumentar a família. Então, fomos atrás do médico dele para fazer exames.
né? E aí fomos atrás do meu médico, porque eu comecei a ficar sem menstruar. Aí fazia teste, vivia fazendo teste, nada. Aí começaram a falar, é coisa da sua cabeça, é porque você tá tentando, é que não sei o quê, mas não tava normal. Ficava sem menstruar 3 meses, aí parava. Aí depois, mais alguns meses, sabe, ficava aquela coisa. Aí eu procurei o postinho, lá da onde a gente ia. Fomos, o doutor falou, não, é micropolicístico. Doutor, não vai fazer exame? Não, não precisa, é micropolicístico. Na sua idade, ficou sem menstruar desse jeito, é só micropolicístico. E o anticoncepcional que trata isso, né? Então ele mudou meu anticoncepcional, continuei. Só que eu não contente com esse resultado dele, Ainda né? bem, né? Ainda bem, exato, porque eu falei, doutor, não vai fazer nenhum papa, né? Já passou de um ano que eu fiz. Não precisa, vão tratar, muda o medicamento, micropolicístico, daqui uns 6 meses você volta, a gente faz um ultrassom para ver se tá tudo ok. Mas eu não concordei muito com aquilo. Aí, porque como eu já tinha mudado, né? Já era casada e tal, eu pedi para transferência de posto de saúde, que eu não tenho convênio. Então, aí eu mudei. No meu novo posto, o médico falou, não é normal na sua idade ficar sem. Pode ser, mas, né, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer os exames para ver o que tá acontecendo. Aí fez, né, não, o que deu? Um dos meus ovários atrofiando. Ele falou, não é normal, na sua idade, tinha 25 anos, com o ovário atrofiando, os hormônios tudo bagunçado. Ele falou, não, vamos fazer mais exame para ver o que tá acontecendo. Apesar de que o médico de Barreto disse que isso não tem nada a ver com o problema que eu tive. Mas eu falo que isso foi, assim, um sinal, vamos dizer de que assim. algo não estava legal. Isso, porque se não fosse isso, eu não teria ido atrás. Porque esse problema, o câncer no colo do útero, não tem sintomas. Da mama também não tem, Você não viu, gente? sente nada. Você não sente nada. Não sente nada. Por isso que precisa fazer os exames, Isso, né? por isso que é muito importante. Eu falo pra todo mundo, gente, faz o papa todo ano. Tem que fazer. Porque, querendo ou não, eu fiquei 2 anos sem fazer por conta desse tratamento. Vai e vem que o outro médico falou que não precisava ser feito. Aí o médico começou a pedir mais exames pra mim. Aí veio, eu fiz o papa. Aí eu lembro o dia, né? Eu tava no salão trabalhando, aí eu sentei, que eu tinha terminado, a minha mãe tava finalizando a outra cliente dela. Aí chegou a assistente de saúde no salão, eu já estranhei, porque assim, normalmente elas passam, né, todo dia cedo, pra ver como tá e acabou. Aí ela veio lá, começou a pôr a mão no meu ombro. Ah, meu Deus. Então... Sabe o que é? É exatamente assim, sabe o que é? Deu uma alteraçãozinha no seu exame, no seu papa. Mas fica calma. Mas tá tudo bem, não sei o quê. Nessa hora já tá... Não, eu ainda tava de boa. Você tava de boa? Ainda tava de boa. Eu já... Tá bom, eu não sabia, né? Aí ela, então, vai precisar fazer mais exames e nós já marcamos uma nova consulta, novos exames. Você vai? Eu falei, eu vou, claro que eu vou, onde que é? Aí lá em Barretos. Tá, é na Santa Casa ou no AME? Não, meu bem, é no Hospital do Amor. Aí eu fiquei mais assim, minha mãe já olhou de lá. Eu falei, mas aonde no Hospital do Amor? É lá no pavilhão do Jorge Mateus, da Ivete. Aí assim, vai e falou pavilhão, não sei o quê, a gente já imagina um monte de coisa. Ou seja, no hospital de câncer. Exatamente, hospital de câncer. Apesar de que ali é a área de prevenção, né, do Hospital do Câncer. Mas mesmo assim, já deu aquele aperto. Aí o que eu comecei a fazer? O tal do Dr. Google. Pesquisava, alteração de papo, o que dá, o que é isso, o que é aquilo, veio um monte de coisa. Você sabe que você é tão errado, né? Exatamente. Nossa, porque quase mata a gente ali. Não, e você não tem explicação, porque ali o Google, ele trata de uma questão direta, né? E ele não respeita, por exemplo, a individualidade. Isso em você pode causar isso em mim pode causar aquilo, e isso na Kátia pode causar Exatamente, até porque os problemas em relação ao colo do útero é devido ao vírus do HPV. Isso. Entendeu? Então, assim, a hora que você vê ali, nossa, o que passa na cabeça? Um monte de merda. Um monte de merda. Aí eu comecei a pesquisar, entrei em grupos de apoio no Facebook, o marido já ficou bitolado, nós já ficou daquele jeito, mas assim, juntos, sempre, graças a Deus, ele sempre me apoiou em tudo. E aí nós chegamos lá, a primeira coisa que nós falamos foi isso, de tirar tudo, não sei o quê. Doutor, não, vamos conversar. Só um detalhe, já que você falou de HPV, é muito Sim. importante, gente. Existe hoje a vacina
né? A Contra o partir dos HPV. 9 anos. A partir de 9 anos de idade. Ai, não, mas a minha filha e nem Tem que meu tomar. filho tem vida sexual. Exatamente. Mas não é né? sobre é isso. Não é prevenção. porque tem vida sexual. Não, Já não é tem que sobre começar É pra prevenindo. tratar. Né? E outra coisa, HPV, a transmissão não é só por via sexual. Pode ser uma toalha que alguém usou, o banheiro que você sentou. E Entendeu? não tem um só monte isso de ainda. coisa. Porque o doutor lá explicou, são mais de 200 tipos. De vírus. Tem o sexualmente transmissível, tem desse tipo que você falou por contato, e tem aquele que não, vamos supor, todo mundo tem essas células cancerígenas no corpo, todo mundo tem células assim. Sim. Então, o que acontece? São coisas que acontecem na vida da gente que faz ativar. Vamos supor, uso contínuo e prolongado de anticoncepcional, Exatamente. imunidade baixa, O meu foi hormonal. então, o meu também. Dor E anticoncepcional. emocional. Foi as Exato. 3 coisas que ele me falou que é o que ativa essas células. E no meu caso, era, se eu não me engano, o HPV 16-18, que é o tipo que é o cancerígeno. Não é sexualmente transmissível. Mas ainda o médico ele falou pra mim, pro meu marido, ele falou, olha, vocês estão de parabéns. Porque muita gente, quando descobre isso, vai começar a pesquisar e acaba relacionamento, acaba casamento. Porque já porque Você saiu não contra entende. a mulher e É passou verdade. pra mim uma Isso, doença exatamente. sexualmente Por transmissível. isso que precisa. E não é sobre isso. E quando a gente entender fala, igual na mais. época, quando eu descobri, eu falava, ai, mas isso não é do HPV? Aí o povo já quer olhar torto, sabe? Só que não é assim, tem mais de 200 tipos. E o doutor falou, não, é assim, ele explicou muito. Eu só tive um parceiro na vida, só tive meu marido, né? Nós estamos juntos há 17, vai fazer 18 anos já. Então, assim, o doutor explicou muito, ele deu os parabéns pra gente ter calma por ele, pelo meu marido ter tido essa paciência comigo, de conversar, de saber, de querer saber mais sobre o assunto. Sempre nas consultas. E junto comigo, o meu marido, a minha mãe e a minha amiga Denise, que sempre levava a gente, toda vez. Que ficava ela e minha mãe lá fora chorando. E o meu marido entrava junto comigo. Que a minha mãe, tadinha, não tinha condição de entrar, não. Que ela só chorava. Tem emocional bem abalado também. Então, mas olha, é complicado. Mas é por isso que eu falo, a gente tem que falar mais sobre isso. Tem. Exatamente. Tem que abordar mais Gente, esse eu não ouvia assunto, falar sobre isso que eu passei. Não tinha. entendeu? Porém, depois que eu tive, É porque, teve cliente que teve. Eu falava, gente, vai porque fazer o as Papa. pessoas vivem muito ali, ó, no, igual você falou, é a falta de Sim, informação. falta de Não informação. é só, ó, você tá falando, vai pesquisar, não é só DST. Não, não Porque é. nós temos ali a que a gente fala, né? Que são os vírus inativos que a gente fala. Sim. Tudo. Hoje a gente está descobrindo muito que a doença, igual hoje, não mudando de assunto, mas falando de patologia em si. A dengue não é como antigamente. Por quê? Não, mudou totalmente. Porque a dengue, ela foi, né? O vírus foi mutado. E nós temos várias células, como a Ellen falou, pessoas diferentes. Sim. Ativou dentro de mim, eu vou sentir um sintoma, vai reagir de uma forma diferente, na Carol de uma forma. É. Ainda o na médico Ellen falou, de né, que outra. essas 3 coisas que ativa. Eu falei, doutor, como é que faz pra controlar isso? Não é? A gente Porque fica depende, complicado. né? Até ela pegou e falou pra minha neta, Kátia, ó, anticoncepcional, para com isso. Falei, preciso parar mesmo. Porque realmente a gente precisa tratar, mas tem jeito, às vezes. Não, igual no meu caso, eu hoje, né, tô com esse problema. É pra uma história pra outra vez. Senta que lá vem histórias. Então, Então, gente, além de tudo isso, o que eu quero falar? Apesar que vocês falaram quase tudo que estava aqui no meu cronograma de pergunta, como assim? Que foi, né? Foi, né? Mas assim, então eu vou voltar aqui a pergunta aqui para Ellen, né? Que a Ellen pegou e falou, olha, eu falei muito sobre isso, né? Sobre a doença, para mim poder, né, de uma certa forma, tirar essa dor de falar tal. Mas assim, como é que foi? Assim, as pessoas, quando chegavam em você, que te viam, pessoas que você não conhecia, como é que eles falavam para você sobre tudo isso que você falava sobre a sua doença? Olha, tem uma coisa que aproveitem vocês agora, né, que vão ficar sabendo como se sente, porque não adianta. Alguém falar, eu sei como você está se sentindo, não sabe. É a mesma coisa que eu falar para uma mãe que perdeu um filho, eu sei como você está se sentindo. Não, eu não sei, eu Não. também não quero saber, né? Então, assim, só sabe o que sente quem tem câncer também, né? Ou teve, enfim.
As pessoas, na maioria das vezes, elas sempre queriam ajudar. Eu sempre acreditei na bondade do ser humano, sabe? Sempre acreditei na pessoa que vinha e falava assim: olha, calma, vai dar tudo certo, você vai tirar de letra, você é uma guerreira, você é uma leoa, você é uma batalhadora. E eu com aquela vontade de não guerrear, de não batalhar, né? Quero. Não quero. Não, mas você não pode ficar assim, você não pode se entregar. Gente, põe uma coisa na cabeça. Quando a pessoa tá desse jeito, é dentro dela que as coisas têm que acontecer, né? Então não adianta ficar dando lição de moral. Então muita gente falava, você não pode fazer isso. Posso sim. Tem só, assim, nessas situações que eu acho que a gente pode ser quem a gente quiser ser. Depois de 70, você pode mandar qualquer um para onde você quiser. E quando você está É doente. bem assim mesmo. E quando você está doente. Não, você não pode. Eu posso. Posso. Eu posso fazer aquilo que eu quiser. Mas a maioria das pessoas desejavam coisas boas, tal, mas sempre vinha uma história. Então, porque teve uma vez que um tio meu, ele teve, menina do céu, você precisa ver. Ai, mas olha, ele foi maravilhoso, porque deu tudo certo, porque, olha, ele fez o tratamento, a gente ficou do lado dele, eu ouvi aquela história assim, com o coração assim, falei, tá, e depois? Então, mas aí ele morreu. Então, não veio te ajudar. Gente, Ajudou muito. guarda pra você. Se você não tem nada pra falar, não fala nada. É o que eu falei, as pessoas não sabem lidar. Não fala nada. Eu ainda brincava, falava assim pros meus amigos, gente, quando você não tiver nada pra falar, faz uma sopa. Que delícia. Faz uma sopa e me traz. Isso aconteceu. E Teve por aí- alguns amigos que mandaram uma sopinha pra mim. Por quê? Pronto. Porque a gente não tem vontade de comer nada. A gente não tem vontade de fazer nada. E é muito ruim você ver o tempo passar. É muito ruim. Você imagina. Você fala assim, ai, mas é tão gostoso ficar em casa. Tá, fica um dia, 2, 3, um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Na cama, sem fazer nada, olhando para o teto, sem poder incomodar as pessoas, a vida das pessoas continuam. A sua parou naquele momento ali, mas a vida das pessoas continua. Então pensa um dia após o outro ali, naquela situação, esperando, sem saber como que seu organismo vai reagir. Tem pessoas que vão fazer o tratamento, o mesmíssimo tratamento que eu fiz, e não vão sobreviver. E eu sobrevivi. Então, São casos e casos. toda vez o médico falava isso pra mim, eu falei, seu doutor, mas a fulana disse que fez o mesmo tratamento que eu, o cabelo dela não caiu, mas o seu vai cair, Ellen. Não tem coração não, doutor Kleber? Ele falava assim, tenho, mas não se entrega não, filha, vai crescer de novo. Você tem 98% de chance de se curar desse câncer, entendeu? Então, deixa cair, depois nasce de novo. Eu não tenho dó, não. Tem gente que tá numa situação muito pior. O seu foi só na mama ou veio pros braços também? Não, foi só na mama. Foi só na mama. E, na verdade, é o seguinte, né? Tudo depende de qual tipo de câncer que é. Você falou do Google, eu lembrei. Eu peguei o papel, né? Peguei o papel que estava escrito o que eu tinha, abri. Aí eu li lá. Eu não entendia nada, né? O que eu já sei? Vou ligar para. O que eu tinha que ter feito naquele momento? Que eu tinha que ter pego aquele papel e levado para o meu ginecologista, que foi ele que pediu. O doutor Sérgio Viganó, ginecologista. Tinha que ter feito isso. Não. Eu dentro do carro, com o papel na mão. Curiosidade, ansiedade. Curiosidade. Aí o que eu fiz? Eu liguei para uma médica amiga minha. Fulana, tô aqui com o papel falando o resultado do que eu tenho. Lê para mim. Aí eu li para ela, ó, carcinoma, não sei o que, parará. Nossa. Aí pintou assim um... A hora que fala uns 3 carcinoma, segundos. já era. Uns 3 segundos silêncio. de silêncio. Naqueles 3 segundos parece que passou a minha vida. Aí eu falei, fala para mim. Ela falou assim, amiga, é câncer. Eu não sei, vocês já andaram de montanha-russa? Já. Sabe quando você chega lá em cima e vai descer? Putz, a alma Aconteceu sai do uma corpo, coisa né? no corpo. Sai. Eu não vou nem te falar que faltou chão. Acho que faltou tudo. Eu tive a impressão que um buraco me engoliu. Fez... Ela falou, é câncer, eu vou te dar um contato, você vai procurar uma pessoa assim, 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 assim. Fica calma, né? Não se desespera. E aí eu não sabia o que fazer. Aí a primeira coisa que eu resolvi fazer foi ligar para minha filha.
Por quê? Porque para minha mãe eu tinha medo de ligar. Ah, Falei, você vai contar para a mãe, né? Para uma mãe, acho que é sempre mais difícil, né? E sempre. contei para minha filha. E a minha filha foi uma mulher com M maiúsculo. Minha filha se manteve ali, firme. Ela não chorou. Ela me acalmou. Falou: vem para cá agora. Fica tranquila, fica calma. A gente vai fazer tudo que for preciso. E eu tenho Unimed. Uhum. Só que a médica especialista que me foi indicada por aquela médica amiga minha, na época, em 2021, ela cobrava R$ 700 de uma consulta. Não. E a gente não tinha dinheiro, gente, né? Não tinha. A minha filha passou o cartão em 10 vezes para poder pagar aquela consulta para mim e comigo na consulta. E todo esse tempo, do dia que eu fiquei sabendo que eu tinha câncer até hoje, eu nunca vi a minha filha chorando perto de mim por conta disso. Ela foi assim, eu acho que eu ainda não tive a oportunidade de dizer isso para ela. Filha, você foi maravilhosa. Então aproveite. Você foi maravilhosa. Esses dias ela mandou para mim, né, no Instagram, ela mandou assim que se ela pudesse voltar de novo, né, numa outra vida, que ela gostaria de ser minha mãe, só para cuidar de mim. Então, gracinha. eu quero dizer que você já foi minha mãe, né? Você já foi minha mãe, você cuidou de mim, você foi maravilhosa. E depois também, aí fui, contei pra minha mãe, né? Contei pro namorado. O namorado, então, gente, ele foi maravilhoso. Ele foi maravilhoso. Calma, calma, fica calma. Ih, você não vai morrer, não. Você não vai morrer, não. Fica calma, Oh, fica Deus. tranquila. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui, eu tô do seu lado, tô com você. Você não tá sozinha, tá? Você não tá sozinha. E, e assim, foi fantástico. Então, essa estrutura, hoje, quando eu fico. Como eu disse que eu conheci algumas pessoas, Uhum. tinha uma das moças, né, que estava com câncer, ela falou assim para mim: Ellen, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu falei: o quê? Meu marido me deixou. Aquilo, sabe, abriu de novo um chão debaixo do meu pé. Eu falei: eu não acredito que alguém é capaz de fazer isso. E é. Porque tem que ter uma paciência. Ela me Nossa. ligou, não ligava, mandava mensagem, me ligou uma mensagem chorando, falou assim: Ellen, eu tô me sentindo um monstro. Eu tô me sentindo muito feia. Eu não sei o que eu faço. Eu tô desesperada, Ellen. E eu conversava, falava assim: não fica assim. Não fica assim porque vai passar. Vai passar, passou pra mim, vai passar pra você. Eu sou filha de Deus, você também é. As coisas vão acontecer. E, seguinte: se essa pessoa foi embora da sua vida, pensa que foi um livramento. Era pra ter saído mesmo. Ela não aguentou viver ao lado de uma mulher do teu valor, da tua postura, do teu peso. Eu falei assim: então dê graças a Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. E eu tenho certeza que você vai ficar melhor sem ele. Passado um tempo, eu encontrei com ela na rua. Linda de novo, com cabelo, sabe, pra frente, cheia de vontade de viver. Então eu acho assim, que são os momentos, mas você tem que encontrar a pessoa certa Sim. naquele momento. Eu, por exemplo, nós tivemos aqui a entrevista com Bárbara. a Bárbara, lembra que ela falou da Pamela Caffer? Pamela Caffer, eu a conheci, eu já conhecia e não sabia, né, que eu a conhecia. Mas eu a conheci quando ela trabalhava na CPFL, pela acertar uma conta, alguma coisa que estava acontecendo, não lembro. Deve ter sido esquecer de pagar, porque é bem minha cara. Aí eu fui lá acertar Quem com nunca, ela. né? Ela me tratou muito bem, muito bem, muito bem. E eu não a conheci. Passado algum tempo, o Fabiano Machado, amigo meu, que também teve um câncer, ele teve que tirar um olho. Nossa. Ele tirou um olho inteirinho, senão o câncer podia, né, se espalhar, inclusive pegar no outro. E aí ele falou assim: olha, eu preciso da sua ajuda. Eu falei: claro, Fabiano, o que foi? Ele falou assim: olha, tem uma amiga minha, Pamela Caffer, ela tá com câncer na garganta. E ela tá precisando de ajuda, porque assim, ela já fez todo o tratamento em Barretos. Mas sabe aquela pessoa que não desiste? Aquela pessoa que fala assim: eu não vou desistir. E ela foi. Então ela ia no médico. E aí, se aquele médico não desse para ela a esperança, ou não falasse o que ela queria ouvir, ela ia em outro. Aí ela em outro, em outro, em outro, em outro. E assim, o Hospital de Câncer, ele oferece para você um tipo de terapia. Se você quiser tentar outras coisas, outras novidades, aí você tem que pagar. Uhum. E, por exemplo, ela saiu do trabalho, né? E ela não teve aquela ajuda financeira da empresa. Então, ela precisava de ajuda. Ela tinha 2 filhos, era separada. Bom, eu fiz uma live com ela para ter uma arrecadação de dinheiro, deu certo, teve e tal. E aí foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por ela.
E assim, é uma menina fantástica, lutadora, batalhadora. E aí, assim, a gente conversava, né? E ela falava assim pra mim: Nossa, Ellen, eu tava me vendo na live, eu tô tão feia. Eu falei: Não pensa nisso, não. Daqui a pouco nós engorda você. Fica tranquila. Agora você precisa se curar primeiro. Depois nós deixa ser bombadinha de novo, tá? Aí ela dava risada. Aí foi indo, foi indo, foi indo, e foi sempre piorando, piorando, piorando. Mas em nenhum momento ela Ela desistia. desistiu. Ela não desistia. Eu lembro uma vez que ela mandou um vídeo pra mim, parecendo uma doidinha. Porque o câncer que estava na garganta estourou pro lado de fora. E aí ela colocou, né, um curativo. E aí ela estava num lugar, ela foi fazer alguma coisa e ela dançando e balançando a cabeça para lá e para cá. Eu não me esqueço dessa imagem. E ela falava assim: Amiga, eu tô doidona, eu acho que é a morfina. E rindo e brincando. Então eu fui vendo aquilo. Você acredita que não senti piedade? Uhum. Eu não senti dó, digamos assim, porque eu falei assim: essa moça aí, não, ela não é digna de dó. Essa moça é um, é uma história que vai ser contada. Essa moça não tem limites. A força que aquela menina teve. E ela foi até o fim. Uma vez eu fui na casa dela, fui ver ela, né? Tava com saudade. Ela falou assim: Ai, amiga, você pode até vir, mas eu tô com vergonha. Eu falei: Por quê? Ela falou assim: Porque o cheiro é muito ruim daqui. Eu falei assim: Não liga, eu não tô nem aí. Eu quero te ver. Eu falei: E outra coisa, isso aí tá saindo, pensa que tá sendo expulso, isso do seu corpo. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? Ela faleceu, mas ela faleceu cercada de gente que a amava. Eu acho que é esse o segredo. Mas é o que você falou, né? Kátia, A é o história segredo. tá- Não é a doença, não é a dor, é aquela energia das que as pessoas que estão ao pessoas seu lado. que te amam conseguem passar para É o você. cuidado, Isso é né? fantástico. Isso é fantástico. Teve outros casos também de pessoas que faleceram, né, e que deixou a gente muito triste, a gente ficou bem chocada, né? Eu e a Lilian e a Patrícia, nós conhecemos uma outra moça, Uhum. também de nome Patrícia, e o câncer dela, ele era muito mais agressivo que o nosso. Então, vamos colocar assim, ó, que era tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Vai. O menos agressivo era o meu e o da Patrícia. O da Lilian já era mais agressivo e o dessa Patrícia, então, o médico praticamente tirou as esperanças dela. Ela ia ter que Nossa. tirar os 2 seios e ele não quis dar muita esperança. Só que ela deu um dane-se para a doença. Ela falou assim pro médico: Eu não tô te perguntando nada. Eu não te perguntei se eu tenho chance, se eu Ai, não tenho. Deus. Eu vou fazer o tratamento. Ah, tá bom, né? Você vai fazer o tratamento, mas eu quero que você saiba, eu não quero saber nada. Eu vou fazer o tratamento, beleza? Você vai fazer as quimioterapias, vai ficar tudo bem. E aí a gente sempre conversava, né? E eu lembro que teve uma vez que nós ligamos pra ela, a gente ligava em 3, né? Pra Uhum. ela. E ela tava carequinha já, né? E fazendo caminhada. O que você tá fazendo? Ela falou, caminhada. Só que eu e meu amigo, né, fulano, e conversando e andando, eu falei assim, mas você não fez quimioterapia hoje? Eu fiz bem, mas eu preciso manter meu corpinho. Gente, inacreditável. Uma moça que era pra estar morta, ela sobreviveu, ela tá linda, e ela botou 2 próteses maravilhosas, e tá bem. Mas é o que eu falo. As pessoas. Não é o que o outro fala, é aquilo que você sente. E lutar. Existe até um livro que fala, se chama Poderosamente. Como a gente se cura através do nosso pensamento. Ela disse que ela não ia. Ela vai enfrentar o tratamento. Por isso que ela sobreviveu. Um amigo da É minha filha isso que é a também, diferença. eu achei muito interessante E a desse- história dele. Ele teve um câncer na coluna e o médico chegou a falar para ele: Olha, o seu câncer, infelizmente, ele não tem cura, entendeu? Você não vai sobreviver. E assim, serão só medidas paliativas, né? Tipo assim, a gente vai fazer só para amenizar a sua dor. Ele falou: Eu vou fazer tudo o que tiver que fazer. E o médico falou assim: Vai te judiar muito. Eu não quero saber, eu vou fazer tudo que vai ter que Passar pelo fazer. processo. Eu vou passar pelo processo, eu vou fazer tudo que tiver que ser feito. Bom, não preciso nem dizer que o cara tá vivo, que o cara Então, casou, que o cara tem filho, que o cara mas tá aí. Hum. Então, assim, a tem gente precisa duas acreditar formas. mais. Tem 2 formas de você fazer isso. Você pode fazer com dor ou sem dor, mas você precisa fazer. Vai passar. Você precisa passar.
E você pode dizer sim ou não ao câncer. Muita gente diz sim. Eu tenho, por exemplo, a tia de um ex-namorado meu, era enfermeira, teve um câncer de mama, escondeu, não falou pra ninguém. A mama dela apodreceu, Nossa. ninguém descobriu, só foram descobrir no finalzinho, quando viram um paninho, porque ela colocava o pano na mama, né? Um paninho, um cheiro muito forte, foram ver, quando viram, o câncer tinha comido Já tava toda a tarde. mama Nossa. dela, já estava tarde e ela faleceu. Enfermeira. Mas não Então ela aceitou. disse não, ela Sim. não vou tratar. E muita gente faz isso, viu? Ai, não, é muito Medo. sofrimento, não vou tratar, não. E se entrega e não. Então se entrega. Então, e Temos a pessoa provas quer morrer. aí. Então é o seguinte, você tem que querer viver, acho que é o primeiro ponto. Ah, mas no meu caso realmente não tem chance. Gente, tenta. O que você tem a perder? Faz o tratamento, faz tudo o que tiver que fazer. Mas Luta até o fim. Luta. Porque Vai, é o não que mais desiste. é precioso é a sua vida. As pessoas que estão com você, não é? Você acabou de relatar. E tá, esse papo tá que tá, né? Se a gente pudesse, só ficava. Mas eu quero agora falar com a Carolzinha, né? A Carol, como eu falei, trabalha com autoestima, Sim. empoderando as mulheres. Eu vou no salão da Carol, gente, me acho tal, né? Não só pro programa, né? Em todos os episódios ali. Como é que foi para você, Carol, quando você estava passando por esse processo, né? Você contou para suas clientes, o pessoal sabia que você passou por isso. Como é que foi essa fase para você, né? A gente conheceu muito aqui da história da Ellen, mas como é que foi passar por essa jornada do câncer? Sim, eu comentava com todo mundo, sim. Até porque o meu desempenho deu uma caída no serviço. Até minhas colegas de trabalho falavam, não, vem pra cá, porque foi onde eu acabei ficando com ansiedade, crise de ansiedade, depressão, que eu só queria chorar. Porque assim, no salão eu ia, atendia que eu tinha que atender e voltava pra minha casa. Na época o salão era de frente e eu voltava e eu só queria ficar chorando no quarto. Ainda tinha, quando eu via que eu ia ter crise, eu falava pro meu marido, pega a Camille e leva pra minha mãe, que hoje eu não tô bem. Aí ele já sabia, eu levava. Eu ficava lá no quarto sozinha. Ao mesmo tempo que eu queria que ele, vamos supor, que ele estivesse ali me adulando, mas eu também não queria que ficasse me vendo naquela situação. As clientes notavam eu, né, diferente, eu comentava sobre o assunto. Mas aí só que eu fui procurar ajuda, porque eu falei, não posso ficar assim. A gente tem que procurar ajuda. Tem que aceitar que tá com um problema e tem que procurar ajuda, que sozinha não vai. Apesar de ter Deus junto comigo sempre, mas fui atrás de psicóloga. Aí a psicóloga deu a dica de eu pegar um hobby pra mim poder distrair a cabeça. Aí eu falei, não, doutora, mas eu faço os cabelos, já é o meu hobby, né? Ela falou, não, você gosta do que você faz, É só rotina, só que né? é o seu serviço. Então você tem que ter um outro hobby. Isso é trabalho. Exatamente, trabalho. E aí um dia eu fui levar minha mãe tomar café na minha tia e ela cheia das plantinhas e eu não tinha, né? Aí eu olhei e falei, tia, dá uma mudinha desse negócio aí. Ah, filha, aí eu virei a tia das plantas. Agora, aí já era. Acabou, meu marido e minha filha já até sabiam. O dia que eu mudava todas as plantas de vaso, tirava daqui, colocava lá, a minha filha já cutucava o pai, já falava, pai, hoje a mãe tá daquele jeito. Já sabia, ali era a minha terapia. Ali foi o que me ajudou, tanto que hoje ainda minha mãe fala, nossa, filha, suas plantas estão tão feias, estão acabadas, destruídas. Eu falei, mãe, graças a Deus que as plantas estão feias, porque eu tô bem, né? Ainda bem. Tadinho, mentira, mas eu preciso cuidar das minhas plantas de verdade. Mas foi assim, Outra difícil. coisa que eu queria saber, a gente não acabou entrando nesse assunto. Uhum. Você ficou só com a sua filha e aí você falou, não, pode tirar o útero que... Ah, é verdade. Mas e aí? Só que É. depois disso tudo você fez a cirurgia e depois você engravidou. Eu fiz a cirurgia em fevereiro de 2019. E, sim, o repouso é rápido, fiquei 7 dias de repouso e Você depois tirou o pedaço do tirei um pedaço do colo. Do colo. Foi no colo do útero. E fiquei, o doutor falou, não, caso for querer engravidar, é só daqui 2 anos, né, PPP, para o colo se regenerar, essas coisas. Falei, não, doutor, não vou querer mais ter filho, não, nós desistimos, meu marido não fez tratamento, porque no caso dele, teria que fazer tratamento. Falei, não vamos, deixa quieto. Então, fiquei de boa, fui voltando minha vida.
Fui voltando a trabalhar, continuei com as terapias. Aí, no final desse ano de 2019, meu marido foi mandado embora do serviço, que começou aquela história de pandemia lá longe, em outro país, nos casos de vir pra cá. Então as empresas já começou a ficar meio assim, ele foi mandado embora. Aí em pleno dezembrão, eu comecei assim, primeiro, eu sou viciada em café e coca. Todo dia de manhã tem que ter o café e na hora do almoço tem que ter a coca. E aí começou a ficar ruim. O café tava ruim. Todo dia eu falava, gente, ninguém acerta nesse café hoje no salão. E as meninas, acham, tá uma delícia. Às vezes passava de novo o café, mas tava ruim. E a coca? Eu falava, nossa, as cocas tá tudo xoxa. Choca. Tá choca. Aí comprava aquelas de litro, que é as melhores, né, gente? As de litro. Aí as meninas, olha que imagina, olha que delícia. Com o gás, eu, não, tá ruim essa coca, tá ruim. Não, e ficou. Aí um dia eu deitada, num domingo, pedi um remédio na farmácia, que meu marido tava com dor de cabeça. Aí eu chamei minha filha, falei, filha, você não quer sentar lá na calçada? Chama a sua amiga, Duda. A gente sentar lá, a gente já, né, você já brinca com ela e espera chegar o remédio do seu pai. Então vou chamar ela. No que eu virei na cama, uma dor, uma cólica no pé da barriga. Eu, gente, que dor, que cólica. Eu falei, não, pera, cólica? Cólica, não, era pra ter descido. Já eu fui olhar nos aplicativos, 8 dias de atraso. Eu falei, eu tô grávida. Certeza. Aí liguei na farmácia e falei, já saiu meu pedido? Não, tá saindo. Eu falei, então acrescenta um teste. Nem falei nada pra ninguém, fiquei quietinha. Só que aí, filha, a cabeça não parou, né? Aí eu acordei 2 horas da manhã e falei, quer saber, eu fazer esse teste. Fiz o teste e deu positivo. Isso foi de domingo pra segunda. Na terça eu tinha retorno em Barretos. Aí eu fui de Até então madrugada. Você não tinha contado pro seu marido? Não, pra ninguém, eu fiquei sabendo ali na madrugada. E depois você não Durinha. acordou ele? Não contou pra ele? Não acordei. Eu fiquei no sofá, assim, sem reação. Sem E reação, agora? porque eu tinha acabado de passar por A essa cirurgia? cirurgia, meu marido não fez tratamento. Eu falei, gente, mas como assim? Aí minha filha acordou. Ela, mãe, o que que foi? Aí eu falei, senta aqui, vamos conversar. E ela foi a primeira a ficar sabendo. Contei pra ela, ela já chorou um pouquinho, ficou emocionada, aí fez uma plaquinha, escreveu promovida, a irmã mais velha. Bonitinho. Tirei uma foto e soltei no grupo da família só. Madrugada mesmo, soltei sem falar nada. E voltamos a dormir. Aí no outro dia cedo, um monte de mensagem. Plim, plim, como assim? Tá acontecendo? Você não falou nada? E eu falei, gente, tô grávida. Não pode ser. Aí eu fui cedo no postinho, repeti os exames, realmente tava. Aí eu falei pro meu marido, e agora? Como é que nós chega amanhã em Barretos e fala pro médico que eu tô grávida? Era pra esperar 2 Era anos. pra esperar 2 2 anos. anos. E eu não estava tentando, nem imaginava. Aí Mas uma fomos- tentadinha você deu. Tá lá brincando, a gente sabe. Tinha tá na chuva preservativo, pra tá se lá, molhar, né? Então, gente? Tem essa parte. Não vem sozinho. Não vem. No meu caso, né, principalmente, não. Mas assim, aí nós chegamos ainda na consulta, eu falei pro meu marido, não conta pro médico, porque a gente ia ver o resultado da biópsia de pós-cirurgia para ver como é que teria sido, se realmente saiu tudo, se tinha. Então eu falei pro meu marido, não conta nada pro médico, deixa ele dar o resultado, tudo, depois eu falo. Aí chegamos, fomos na consulta, aí o doutor falou que a biópsia estava limpa, que eu estava curada, graças a Deus, que não tinha mais nada, né, que ia só continuar acompanhando cada 6 meses, durante uns 3 anos, né, por protocolo médico, caso voltasse, porque tem a possibilidade de voltar, porque eu tenho essa predisposição. Aí eu falei, tá bom, doutor, então. Aí marcou a próxima data, eu falei, então, só que próxima vez eu vou vir acompanhada. Aí ele falou, não, tudo bem, pode trazer seu marido. Eu falei, não, mas vai vir meu marido e mais um, né? Ele, mas como assim? Eu falei, então, doutor, tô grávida. Aí ele fez, nossa, peraí. Então agora a história muda. Então aí foi onde ele explicou que iria ser uma gravidez de risco, porque como eu tirei um pedaço do colo do útero recentemente, e é o colo que segura o neném, né, na gestação, então, ó, sem muito peso, aí eu expliquei, falei, meu trabalho, ainda mais dezembro, né? Nossa. Semana de Natal e Ano Novo, trabalho que nem louco. Nós começava cedo, terminava só de noite, eu e minha mãe. Aí ele falou, não, menos tempo em pé. Você trabalha um pouquinho, mas vai lá, deita, põe a perna pra cima, sem pegar muito peso. Nem podia chegar perto do marido. Ele ainda brincou, ele falou, vocês usam imaginação. Não podia. E assim, muita coisinha tirou. Mas graças a Deus deu tudo certo, mesmo que aí logo após veio pandemia. Foi um baque, primeiro porque o marido é desempregado. Aí vem gravidez de risco, sem trabalhar direito. Imagina como é que ficou o financeiro, né? E a cabeça da gente.
E aí, pandemia, aquele jeito, vai, não podia ter contato com ninguém, não podia abrir o salão direito. Infelizmente, perdemos meu avô no meio de tudo isso. Não foi por conta da pandemia, mas, né, infelizmente. Meu pai pegou Covid e foi aquele rolo, mas deu tudo certo. Meu neném nasceu com 39 semanas. Eu falo que, assim, foi meu presente, né? Foi meu presente de Deus para falar, não, eu tô aqui, eu tô cuidando de você. E ainda veio um menino. Veio o meu príncipe, que ainda não era nem pra gente ter um menino. Não tinha essa possibilidade por conta de outro caso. Mas aí veio minha rapa do tacho. Pois Não. é, e olha só, gente, o papo tá bom, né? Porque é legal falar sobre isso, é legal. E parabéns vocês por estarem aqui, né? Passando essa Vitória. história, Vitória. Como eu Vitória. falei, não é só sobre o câncer, é Não. sobre toda a construção de uma história, que foi o que vocês formaram. Carol, Sim. Ellen. Claro, não chegou nem aos né? pés do que a Ellen passou, né, Entendeu? coitada. Mas assim, cada caso aqui, é um ó. caso. Mas cada um exatamente. Sofre de um jeito. Sofre. Não é porque o dela passou, mas você sofreu do mesmo jeito. Uhum. Ela já não teve depressão, você já teve depressão, Tive. porque somos seres diferentes. Agimos com as nossas emoções diferente um dos outros. Então, a sua dor não é maior que a dela, como a sua não é maior que a dela. Eu não passei pelo câncer, meu marido teve câncer. Eu entrei no luto também. Entendi. Não é fácil. O chão cai, só que não é a mesma coisa. Mas cada um na sua dor. Agora, né? eu só gostaria de deixar aqui, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar a seguinte questão. Muitas mulheres reclamavam de que os homens falavam assim, essa é frescura, você tá com preguiça de trabalhar, né? Tem que ir trabalhar, vai ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada, e a comida? Né? Não vai lavar, quer dizer, porque você tá com câncer, então não vai ter janta. Gente, você, mulher, eu quero falar com você. Você precisa se amar. Você precisa se respeitar. Se você não está com vontade, não faça. Se você não está se sentindo bem, fique quieta. Se você quer dormir, durma. Se quer deitar, deita. E não precisa dar satisfação disso para ninguém. Né? Esse é um momento só seu. Se você morrer, é você quem vai. Ninguém vai junto. Alguém vai ter que fazer a comida. Alguém vai ter que limpar a casa. Alguém vai ter que lavar roupa. Alguém vai ter que cuidar dos filhos. Alguém vai ter que fazer isso, porque você não vai estar mais por aqui. Então, para que você continue por aqui, você tem que se cuidar. E se alguém não entender isso, esse alguém tem que ficar longe de você. Porque muita gente passa por isso sozinha e sobrevive. E você vai sobreviver também. Perfeito. É sobre isso. É sobre isso. Que a gente fala, mês das mulheres é autocuidado. E o autocuidado também é fazer os exames preventivos, gente. Exatamente. Tem que fazer o Papa, tem que fazer mamografia. Por mais que doa, que é chato, mas tem que fazer. É o que vai salvar a sua vida. Sim. Né? Não, já enfrentei muitas coisas mais doloridas e mais Filha, chatas. na minha cirurgia, eu lá, aquela situação, né? Você não frango assado? Enfermeira aqui, o médico de frente e os alunos ali olhando. Nossa. Olha, um Papa não é nada perto disso. Tá vendo só? Mas olha só, e olhando aqui para essas duas mulheres, né? Voltando, né? Nosso programa é Vitória. É, São Vitória. mulheres vitoriosas que passaram por tudo isso e hoje essa grande jornalista, nós estamos nesse projeto compartilhando história. Eu tive o prazer de entrevistar você. O pessoal conheceu um pouquinho, né? Porque no primeiro programa conheceram a minha história. É. A gente não tinha conhecido a história da Ellen ainda, Oh. né? Então eu falei, vai ter a data certa pra gente E compartilhar. que história. Né? E temos aqui a Carol, que passou por tudo isso. A pandemia foi difícil, você ainda Meu enfrentou Deus. câncer, você enfrentou filho, tudo, né? E a gente que trabalha com o próprio negócio, é difícil. Foi mais difícil ainda. Só Ainda que- bem que tem a rede de apoio. Não é? E hoje você está É. aqui, Vixe. né? Tem seu Graças a espaço, Deus. está crescendo a cada dia que passa. E quero chegar mais longe. E vai chegar as duas, né? Vamos. Porque são mulheres de Vamos, garra, gata. mulheres vitoriosas, mulheres sendo mulheres. Mulheres que sim, disseram sim à vida, Sim. né? Elas disseram não, né? Para eu vou lutar, não para tudo que for ruim, eu vou enfrentar. E elas foram vitoriosas. Então eu quero agradecer a presença de vocês duas, porque eu ia falar mais, mas os olhos estão aqui, ó, Tão cheios de molhadinhos. lágrimas, Ai. porque são pessoas muito queridas, sabe? Eu estou muito feliz com esse programa. Eu espero que toque mesmo no coração de muitas, não só as mulheres, porque teve muita orientação aqui para os homens, e o contrário também.
né? Porque no meu Exatamente. caso foi Sim. meu marido e eu fui o apoio do meu marido. E eu sei que isso foi meu marido. Depois de muito tempo que eu escutei, ele falou para mim, né? Ele chegou no irmão dele e falou: cuida da minha esposa. Nossa. Porque quando você vai para a mesa de cirurgia, você não sabe. Nós tínhamos um bebê de 2 meses. E antes dele sair, eu falei: você volte vivo. Porque eu não vou virar viúva. E o meu filho não vai crescer sem pai. Né? Mas eu tô aqui. Né? Não foi fácil o processo de cuidar. Como você falou, a sua amiga teve o câncer da garganta, que é um dos cânceres mais agressivos. E ele sobreviveu. Ele também é um vitorioso. Então, a rede de apoio é importantíssimo. Muito importante. Porque eu vi muitas pessoas indo embora. Muitas. Porque não teve uma rede de apoio. Foi difícil lutar, porque a gente não consegue lutar sozinho. Então, eu quero finalizar esse programa, toda chorando aqui, agradecendo a vocês e compartilhe bastante, porque no mundo inteiro temos pessoas que podem estar passando exatamente, e esse vídeo pode ajudar, né, nesse processo. Gratidão, meninas. Gratidão a você também, a parceria com você tem sido fantástica. Hoje eu posso dizer que eu gosto muito de você. É um prazer trabalhar com você e fazer essa parceria. E com essa parceira aqui também, essa menina pequenininha. Essa menina Ainda. aqui, ó, pequenininha, mas tão grande no coração, Maravilhosa. tão diferente. Então, assim, eu gostaria de agradecer a vocês, né, por sempre acompanhar o nosso trabalho aqui nesse podcast. E gostaria principalmente de pedir, compartilha. Compartilha, tem tanta coisa ruim sendo compartilhada. É morte, é Sim. tragédia. Então, não vamos nos alimentar disso, não. Vamos nos alimentar de energia boa. Eu sempre achei que mulher não era unida, que mulher era... não era igual homem, que uma queria ferrar a outra, mas eu tô mudando de ideia, porque eu tô conhecendo gente assim como vocês que estão fazendo a diferença. Vamos mudar isso, E gente. aqui- Vamos mudar isso, mulherada? Vamos Vamos mudar mudar isso. E isso. aqui que eu falei assim, eu ia chegar esse dia, agradecer essa mulher maravilhosa que nos deixa linda, e é linda, né? Obrigada, gente. É a beleza fazendo beleza, que eu falo. É do Espaço da Beleza, né, da Carol Nanucci, onde tem vários serviços lá que eu falo assim, é o dia para você, eu quero autocuidado, porque tem a ver também, como a Ellen falou, fique ali, fazer a maquiagem para estar bem. Né? Porque a beleza, o estar bem vem de dentro para fora. A gente precisa Tem que desse estar, cuidado. é a gente união desses precisa. dois lugares, né? Agradecer a Karina, né, por sempre estar ali, ela passou o sufoco e cancela o programa e vai, muda a data, não sei o quê. Desse raio dessa Aconteceu dengue. muitas coisas, né, por toda a nossa identidade visual. Agradecer ao Euler, olha, foi difícil, que a gente está até no trava-língua aqui, No né? Bebedouro Artes. Por Bebedouro Artes, por esse espaço maravilhoso. E eu conto com vocês no nosso próximo programa. Até mais, gente. Até mais, obrigada.